Eu sou Liselotte Úrsula Brum de Almeida, nasci em Cachoeira do Sul, no dia 16 de fevereiro de 1930. Eu, na realidade, morava no interior, em Agudo, que naquele tempo, hoje em dia é município, mas naquele tempo era um distrito de Cachoeira do Sul. Meu pai foi professor e a minha mãe também. E aos 10 anos eu me mudei nossa família se mudou para Cachoeira. Fiz o ginásio em colégio de irmãs e, terminado o ginásio, eu não pude continuar o estudo porque naquele tempo eu precisava auxiliar pai e mãe. Fui uma pessoa que sempre tive o desejo de continuar estudando, mas não havia possibilidade. E me casei muito cedo, casei com o primeiro namorado, mas sempre com o sonho de continuar estudando. O meu marido, talvez pelo fato de ser um pouco mais velho que eu, ser militar, ele achava que a mulher era para dentro de casa. E eu queria estudar. Me separei, já tinha 2 filhas. A minha filha mais moça nasceu no dia em que o meu marido saiu de casa. E meio ano depois eu comecei a fazer o científico noturno. Naquela época eu era funcionária do Estado. Fiz o curso de educadora sanitária e estava trabalhando no Estado, na Secretaria de Saúde. Depois disso, então, fiz o científico em Cachoeira, noturno, e fiz o vestibular, tive o prazer e a alegria de passar no primeiro vestibular. Eu sou da 2ª turma dos Ciências Médicas, naquele tempo era a Faculdade Católica de Medicina. Tive a honra, e grande honra, de me formar com o primeiro lugar de turma. Só não fui laureada, porque foi na época da legalidade, e nós fizemos uma greve, e numa das matérias, que era na anatomia, nós todos tiramos 0. Então, naquela ocasião, eu acho que é por isso, não me lembro, porque no 2º ano, inclusive, eu fui premiada, fui a melhor aluna de fisiologia, recebi um prêmio que naquele tempo existia na faculdade, que é o prêmio de Bernard Say, era o nome do pesquisador francês, e eu ganhei, então, naquela época, um diploma por isso. E tive a alegria, depois disso, de ser convidada para ser monitora da cadeira de fisiologia, que é onde eu fui premiada. E naquela época a faculdade era paga, mas eu tive, e acredito que foi por isso, e graças ao professor Heitor Cine Lima, que hoje em dia já é falecido, eu fui agraciada com não precisar mais pagar a faculdade. E fui monitora até me formar de fisiologia. Essa é a minha história universitária. Eu sempre me preocupei muito em querer auxiliar os outros. Aí eu fui educadora sanitária. Naquele tempo a educadora estava muito envolvida com a parte de saúde. E meu pai foi administrador do Hospital de Cachoeira durante 20 anos. Então eu sempre estive envolvida com a parte de hospital e de saúde. E
só foi crescendo o desejo de ser médica. E até hoje, vou te dizer uma coisa, eu tenho o mesmo entusiasmo que eu tive quando pensei em fazer medicina. Eu vou te dizer uma coisa, tu entraste aí na minha porta, é como se eu atendesse o primeiro paciente da minha vida, com o mesmo entusiasmo. E com uma coisa ainda muito mais importante, que hoje em dia o meu paciente faz parte da minha grande família. Ele não é mais só meu paciente, ele é da minha família. Como a faculdade ainda estava em formação, então é o início de uma coisa. Por exemplo, a nossa biblioteca era muito pequena, né? Era bem na entrada da faculdade. E como eu tinha dificuldade financeira, eu fazia todo o meu estudo lá na faculdade mesmo, ao menos nos primeiros anos. Depois não. E pegamos então a época da legalidade como alunos, né? Eu não fazia parte, mas tive colegas que inclusive foram constrangidos a sair de dentro da aula por causa da legalidade naquele tempo. Não demitidos, não exonerados, nem nada. Então foi muito envolvente, porque a primeira e a segunda turma de uma faculdade, tu pode imaginar que é um início, né? Então era tudo ainda muito sem muito lugar para estudar, nem nada. Mas isso foi uma das coisas que nos uniu muito, tanto é que a minha turma, não sei agora, porque eu não tenho mais participado, mas até há cerca de uns 5, 6 anos, a minha turma se reunia uma vez por mês. Né? Então, veja bem, 40 e tantos anos a minha turma se reunia uma vez por mês. Né? Então, nós tínhamos um laço de amizade muito forte. Nós éramos só 4 mulheres entre 60 e tantos homens. Então, as coisas ainda se tornavam diferentes para nós, né? Porque era uma coisa diferente, uma mulher estudando medicina, né? Naquele tempo. Nós não podíamos ir por exemplo, não podíamos ir de slack para a faculdade, tinha que ser de saia, era tudo restrito, né? E quanto aos professores, realmente, eu acho que eles todos eram muito idealistas e só contribuíram para o nosso desejo de sermos médicos também. Né? Não tem muita coisa para dizer daquela época. Eu fui da direção do centro acadêmico, mas sem a grande atuação, porque a minha preocupação naquele tempo, porque além de fazer a faculdade, eu trabalhava ainda, continuei trabalhando e tinha 2 filhas para criar. Né? Desde o 4º ano de medicina, eu já tinha mais ou menos me definido em fazer neurologia. Né? E tive a grata felicidade de encontrar dentro da cadeira de neurologia pessoas que só eu tinha grande admiração. Entre eles, com certeza, o que mais influiu na minha vida, como em fazer medicina e fazer neurologia, e depois da forma de tratar de um paciente, foi o Dr. Mário Cademartori. Eu terminei a faculdade de medicina e fiz a residência. Aliás, eu sou a primeira residente do Grupo Conceição. Né? Comigo se iniciou a residência. Naquele tempo, o Conceição ainda não existia, existia só o Cristo.
Então, eu fiz a minha residência no serviço de neurocirurgia e neurologia do Cristo, que fazia naquela época, era parte do pavilhão São José. E os meus professores lá, todos eles eram do pavilhão, né? E o chefe aqui da cadeira, era da especialidade, era o Dr. Mário Cademartori. E quando eu terminei a residência, o Conceição já estava aberto. E o Dr. Mário, que uma coisa que eu acho que nenhum pai faz, ele me cedeu o lugar dele aqui no Conceição e eu fiquei trabalhando no Conceição. Eu também tive a oportunidade de fazer um pós-graduado de residência em São Paulo, só que eu não pude ir porque eu não tinha condições financeiras de ir, tinha 2 filhas para educar, né? Posteriormente, eu vim trabalhar aqui, fiquei só aqui no Conceição, onde eu trabalho até hoje. E por aqui fui preceptora, além de só médica, fui preceptora, fui chefe do serviço de neurologia. Tive todos os cargos dentro da neurologia aqui do nosso hospital. E em 1984, se não me engano, eu fiz o pós-graduado de geriatria na PUC. Naquela época não tinha outro pós-graduado de geriatria e eu achava que ele havia essa necessidade de eu ainda aumentar os meus conhecimentos de geriatria e fui fazer então geriatria. Atualmente, aqui dentro, eu estou fazendo só ambulatório há uns cerca de 4 anos, porque eu já tive 2 AVCs. E depois desse último, eu fiquei trabalhando somente aqui no Conceição e estou fazendo aqui apenas ambulatório. Passo todos os dias de manhã aqui no ambulatório, chego no hospital em torno das 6 e pouco e fico aqui para fazer o atendimento. Nós temos uma média de 12 atendimentos por dia, né? Além daqueles fichas extra. E também faço parte do grupo de demências do Conceição. Eu sou uma das neurologistas do nosso grupo, além da doutora Alice Zambon Matos. E temos um psiquiatra, temos 2 geriatras, uma assistente social e uma nutricionista, que são da equipe de demências do hospital. Mas, na realidade, atendo outras patologias também, outras neurológicas, não só demência, mas primordialmente demências, tá? Na realidade, então, eu comecei a residência, fiz a residência no Hospital Cristo Redentor e, concluída a residência, eu vim quase que diretamente para o grupo hospitalar Conceição, mas só no Conceição. Além disso, evidentemente, a gente fazia os atendimentos também no Hospital Fêmea, que fazia parte do Conceição, né? E eu trabalhei também no INAMS, que naquele tempo era INAMS, foi durante o período em que eu trabalhava que ele passou a ser o SUS. E por um curto período também eu trabalhei no INSS, mas como isso significava acúmulo, eu fiquei apenas no INAMS. Iniciei a parte do INAMS, do trabalho no INAMS, em Novo Hamburgo. Aliás, lá não foi inicialmente, não foi como INAMS, ali foi com o INSS, e quando eu vim para Porto Alegre eu passei para o INAMS. Eu ainda sou daquela época que a gente ia para Novo Hamburgo, que ainda não tinha nem
faixa dupla. Ia no meu Fuquinha para Novo Hamburgo. E lá eu também tinha um consultório particular no início, é onde eu fazia o consultório particular. Eu sempre fui muito movida no sentido de que a minha profissão não era uma profissão em que eu tinha que ser um expoente de conhecimento, de ser conhecida, e sim de eu poder atender alguém. Então, hoje em dia, eu até me pergunto por vezes, digo, poxa, mas tu não fizeste doutorado, tu não fizeste mestrado, nem doutorado. Mas eu acho que o meu doutorado foi o doutorado da vida, né? E talvez essa é o meu fim maior. Quanto em 1998, eu comecei também, eu me aposentei no INAMS e fui trabalhar a nível de SUS em Alvorada. Lá eu fui coordenadora do Conselho Municipal de Saúde e fiz parte do grupo do Conselho durante um período muito grande e depois eu fui aposentada lá por causa da idade, né? Então, inclusive, eu fiquei um período só trabalhando aqui no Conceição e aí eu comecei a fazer serviços voluntários nos postos de saúde do Conceição de tarde. Comecei indo segunda-feira da 1 às 7 para ensinar as pessoas de como deveriam tratar um paciente com epilepsia. Fiz um programa de volta para casa, epilepsia, e tive a grata surpresa que depois que eu parei de fazer esse trabalho, eu soube que eu consegui diminuir em 60% o reinternamento de crianças com epilepsia na casa da criança. Isso foi uma das coisas que mais me comoveu e me fez feliz, tá? Muito bem, mas depois, já deu 2 ou 3 anos, me convidaram e eu fui trabalhar, fui contratada em Alvorada novamente pela PAI, mas o que eu fui fazer é atendimento neurológico no posto PAN 8 de Alvorada. Lá eu fiquei até que lá dentro do serviço eu tive um AVC e tive que parar de fazer esse tipo de serviço. Então, atualmente eu estou trabalhando só de manhã e só aqui no Conceição, no ambulatório. Eu tive um consultório aqui perto da Ubirici e tive consultório na 24 de outubro. Mas o que realmente... Tive um outro consultório na Silva Jardim. E depois da Silva Jardim eu não deixei do consultório particular porque achei que a minha maior atividade deveria ser junto aos pacientes que necessitassem de mim e que não pudessem pagar. E é onde eu mais me realizo, né? Eu, na realidade, em faculdade diretamente, a não ser quando eu estive, então, fazendo a monitoria da fisiologia, eu tive pouca atuação de docência. Uma época eu atendi também no pós-graduado do Serviço Social da PUC, dando a cadeira de neurologia. E muito mais foi ligado à parte de ser preceptora e de residência, tanto da residência de medicina interna
como de neurologia aqui do Grupo Conceição. Eu praticamente restringi a minha atividade aqui no Conceição. E principalmente contribuiu para isso o fato de que eu, na realidade, não tinha mais condições de fazer tanta coisa, né? Quando mais jovem, eu tinha que trabalhar, prover uma família com 2 filhas que também tinham que estudar, tinham que fazer faculdade. E depois, para mim, o importante é isso que eu faço agora. Eu, não, diretamente assim, não poderia dizer que eu não me recordo assim uma coisa. Nem as associações de neurologia? Ah, não. Aqui, por exemplo, fui muitas vezes já, e fui até presidente do Conselho Deliberativo da MEC, né? Isso sim, da Associação Médica aqui do Hospital Conceição. Mas atualmente eu não estou fazendo nenhuma atividade. E em outras associações a senhora nunca atuou? Não, a não ser... Não atuei. Fiz sempre parte da Associação de Neurologia, etc. Sou da Associação Médica de Neurologia Brasileira, né? Mas não faço parte ativa, não. Veja bem, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, hoje em dia, eu nem sei se eu sou ainda neurologista, o que eu sou. Às vezes eu digo para as pessoas que eu sou hoje em dia charlatã, porque eu acho que eu não faço mais nem medicina direito. Porque a minha preocupação maior atualmente, e eu acho que isso é o meu sonho, meu grande sonho de ver realizado, é que o médico jovem, ele não tem muito o espírito de humanidade. E é onde mais eu acho que, havendo uma necessidade de acordar, e o meu sonho seria que um dia, nas faculdades de medicina, fosse dada a cadeira de humanidade. Porque você não pode imaginar o que você é capaz de realizar e de atingir no teu semelhante se tu olhares para ele com o coração. Eu poderia te contar uma história, eu não sei se isso aí pode... Eu queria te contar histórias, por exemplo. Eu gostaria de te contar 2 histórias, só 2, que são as que eu já contei muitas vezes, mas que eu acho que para ti são novidade e que eu gostaria de contar. Eu, por exemplo, há menos de um ano, porque eu atendo muita gente com cefaleia. E eu, há menos de um ano, entrou aqui uma moça de Guaíba com um diagnóstico de cefaleia encaminhada do médico do interior. Aliás, aí eu acho que às vezes seria muito importante que os nossos colegas conversassem um pouquinho mais com os seus pacientes. Não sei se eu posso dizer isso. E então, essa moça veio com diagnóstico de cefaleia. E chegou aqui e eu vi que ela estava... Os meus pacientes sentam onde tu senta, porque eu quero olhar de frente para eles. E quero olhar nos olhos deles. E essa moça começou a falar e eu senti que ela tinha uma angústia muito grande. E eu comecei a conversar e fazer com que ela me contasse o que estava acontecendo com ela. E ela contou uma série de coisas. Quando terminou a consulta, eu disse para ela, eu não vou te dar remédio, eu não vou te pedir exame. Tu vai para casa e tu vai voltar para mim que eu quero saber como é que tu estás. Passado uns 2 meses, ela me voltou para a segunda consulta.
E ela entrou e disse, e aí, como é que tu estás? E ela me disse assim, a senhora me curou. Eu curei como? Não, doutora, a senhora me ouviu e falou comigo e eu tive a oportunidade, hoje em dia eu tenho condições de dizer para as pessoas que eu fui abusada do meu pai até os 10 anos. Agora eu estou livre. Então, tu observa com isso o quanto é importante a gente sentir e se aproximar do seu paciente. Isso é muito mais importante do que receitar remédio, do que pedir exames. E ela só me disse uma coisa, doutora, a senhora não me dê alta, a senhora não me abandone. Então, isso é um fato que eu não vou esquecer jamais. Eu tenho um outro menino que eu estou batalhando muito. Não sei se eu vou poder contar, mas eu vou contar para vocês. Que é um menino de Três Cachoeiras, ou Três Forquilhas, aí perto de Osório, lá não sei lá. Esse menino eu comecei a atender há cerca de uns 20 anos. Ele era um menino, agora ele é um moço de 28, 30 anos. Mas naquele tempo eu atendia na casa da criança também. Aliás, uma coisa que eu não te disse, que eu fui a coordenadora do serviço da epidemia da meningite aqui no Fêmea, no Parque Belém. Então, eu que coordenava essa... E a turma que me auxiliava naquele tempo, que era residente, hoje em dia são tudo avô, ainda alguns trabalham aqui dentro. Pois bem, mas voltando, eu tenho esse menino que veio para mim e ele era deficiente, ele não caminhava, não falava, vinha aqui babando, fazendo crises convulsivas, e eu fui... Eu só não vou te dizer o nome. E eu fui evoluindo com esse menino e ele foi melhorando. Agora, há cerca de uns 5, 6 anos, ele me chegou um dia me trazendo um pacote. Doutora, essa abóbora eu plantei para a senhora. Eu não quero outra gratificação maior. Foi o maior preço que eu recebi por um atendimento. Passados uns dias, eu fui acompanhando esse menino. Hoje em dia ele caminha. Este ano foi o primeiro ano que ele veio sozinho para consulta, lá de lá. E passado um tempo ele voltou e disse, eu tenho uma surpresa para a senhora. E eu digo, qual é a surpresa que tu tem para mim? Eu estou fazendo esgrima. Agora tu imagina que um menino que até os 15, 16 anos não caminhava, não falava, de repente, hoje, com 28 anos, ele está fazendo esgrima. Mas, e ele competiu e foi medalhado. O ano passado ele chegou triste para mim. Tipo, o que houve? Doutora, me passaram da esgrima para lançamento de disco. Ele queria era fazer esgrima e mandaram ele para o disco. Ele foi competir em Curitiba no lançamento de disco e foi premiado. Como paranormal e foi premiado. Agora, há cerca de um mês e pouco, ele voltou outra vez para mim, muito triste. O que houve? Doutora, a minha professora de lançamento de disco foi despedida, porque por motivo de economia, parece que o Estado despediu essa menina.
E ele disse assim, e agora estão chegando as competições e eu não vou poder competir, doutora. Eu estou atirando coisa lá em casa, mas isso só não adianta. Eu estou tentando ver se eu consigo alguma coisa, mas até agora não consegui. Depois, fora daqui, se vocês podem me ajudar, me ajude para esse guri. Então, querida, esse tipo de coisa, para mim, tem um valor imenso. Eu sou rica. Eu recebo muito mais do meu paciente do que eu dou. Coisa mais gostosa é tu chegar na porta e o teu paciente, às vezes são senhores, provectos e tal, chegar para ti assim aí, antes de eu abrir a porta, diz assim, doutora, a senhora me dá licença de eu lhe dar um beijo e um abraço? Ou então dizer assim, doutora, a senhora é o primeiro doutor que está olhando para mim. Eu acho que com isso eu te respondo uma série de coisas. Quanto ao que tu me perguntasse o que eu acho do SUS, eu acho que o programa SUS é bom, só que ele não é factível e não tem gente suficiente que entenda de SUS. Porque temos recebido gente aqui no consultório, gente que não deveria vir aqui, mas o funcionário que marcou a vinda dele, às vezes do interior, eu acho que não leram ou são analfabetos porque não viram o que está escrito ali. Ele não precisaria. Tem gente, por exemplo, que está em todo tratamento no clínicas. Eu tenho uma paciente ainda há pouco tempo que eu atendi, que está no gineco, na patologia, na hepatopatologia do clínicas, está com o psiquiatra do clínicas e que de lá foi encaminhado para o neuro do clínicas e veio para cá. E, infelizmente, a gente não tem não tem um online do computador, de uma coisa que a gente possa ver os exames que foram feitos lá. Então, aqui ele teria que começar toda uma investigação. E isso os funcionários do interior não veem. Eles não olham. E o colega daqui encaminhou para o clínicas, mas ele vem para o Conceição. Então, essas são coisas que eu tenho de crítica quanto à parte de SUS. Eu acho que deveria haver pessoas mais bem preparadas, que pudesse dar uma atenção melhor. Eu acho ótimos. Mas o que eu noto é o seguinte, que atualmente os planos de saúde estão sobrecarregados. Eu mesmo sou atendida por um plano de saúde. Não vou dar o nome para não pensar que eu estou fazendo propaganda. Ele é excelente. Há cerca de 4 anos, quando eu tive meu AVC, eu marcava uma consulta para o meu cardiologista, pelo plano. Eu era atendida daí a 1 semana, 2 semanas máximo. Hoje em dia, eles me marcam, por exemplo, há pouco tempo eu quis fazer uma reconsulta com o meu cardiologista, foi marcada para fevereiro do ano que vem. Então, o plano de saúde eu acho que está sobrecarregado também. E eu tenho muito medo que caia num ritmo muito parecido com o do SUS. Olha, como eu sei, eu tenho 85 anos. Como eu sei que eu preciso de usar bastante a minha cabeça, e eu dentro daquilo que me resta, eu ainda uso bastante, eu acho que, por exemplo, se tu quiseres te esconder na minha casa, vai na minha casa. Porque de manhã eu estou toda manhã aqui no hospital. E de tarde tu não me encontra em casa.
ou eu vou visitar alguém, eu já fiz um serviço voluntário, enfim, eu não fico em casa. Então eu procuro viver. Eu tenho um lema comigo que eu digo o seguinte: viva como se fosse o teu último dia e trabalha como se tu não fosse morrer nunca. Agora, sempre preocupada com o próximo. Tomara que todo mundo pensasse mais no seu próximo. Abram o seu coração, não custa e não é difícil. E vão notar que é como eu digo sempre, eu acho que às vezes sou egoísta, porque eu recebo muito mais do que eu dou.